olá, meus amigos, minhas amigas e meus seguidores. E ontem, o vexame que o Cruzeiro deu em campo na Sul-Americana. Foi sim um vexame, mas entendo que o futebol mineiro está caminhando realmente para um fracasso. Desculpa a expressão, moro em Minas, sou mineiro, e já declarei que tenho uma simpatia pelo Atlético Mineiro, mas os comandos da SAFs Atlético e Cruzeiro não estão agindo como deveriam agir. Esses comandos não estão agindo. Semana passada tivemos a notícia de que a administração da SAF do Galo não vai contratar mais ninguém. E repito, o Galo mandou embora 17 jogadores e só contratou 8. E os resultados até agora? Quais são os resultados até agora? A justificativa de que várias bolas foram chutadas a gol, mas e os gols? E ontem, coincidência ou não, depois de uma declaração infeliz do Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro estavam simplesmente parados dentro de campo, em choque. E como resolver o problema? Hoje, por exemplo, o Galo joga pela Sul-Americana. Só tem um ponto até agora. E as dúvidas em escalação é toda hora. Toda hora tem dúvidas em escalação. Porque parece que não, o elenco é muito pequeno. Quando se fala em elenco, é um elenco que pode realmente ser rodado o time principal e conseguir bons resultados. Às vezes um bom resultado também é um empate, mas não uma derrota como foi, por exemplo, para o Grêmio. Uma derrota que foi para o Grêmio, que não justifica, mesmo colocando parte da derrota nas costas da arbitragem. E ontem o Cruzeiro mostrou que foi prejudicado com as declarações do senhor Pedrinho. E aí, meus amigos, quero repetir, não estou de paraquedas no futebol. Já fui presidente de clube, já fui conselheiro de grandes clubes, já fui campeão por clubes. Então eu não estou aqui caindo de paraquedas aí na sua telinha. Inclusive está aqui o link abaixo, que os senhores poderão constatar um pouquinho só da minha caminhada pelo futebol, em todos os setores que o senhor pensar. Então, simplesmente para não alongar muito o papo, o Galo tem a SAF, em que o dono da SAF é um homem bilionário, é um banqueiro. Ah, banqueiro. Não é aquele que bota banca, não. É aquele que é dono de banco mesmo. E algum dia o senhor já viu o seu banco perder dinheiro? Não. Então, você que está aí do outro lado da telinha, se é atleticano ou não, jamais verá a SAF em prejuízo.
Tanto que existe uma cota para contratações. Existe uma cota para contratações. E por outro lado, o Cruzeiro, o dono é o dono de um supermercado, acostumado a colocar o produto na prateleira e o senhor vai lá e compra e olha o lucro entrando toda hora. Ele esqueceu que ele era um torcedor e exigia de quem estava lá, que era o Ronaldo. Mas ele esqueceu que futebol está mexendo com o ser humano. E ele não sabe, o senhor Pedrinho não sabe, que um jogador de futebol não é um gerente do BH, que ele determina o que tem que ser feito. Ele é o dono da SAF, e para que o jogo seja bom para o torcedor, tem que ter o técnico. E aí vem e contrata um técnico que não conhece nada do futebol brasileiro. Quando eu digo que não conhece nada, é exatamente dessas dificuldades dos bastidores. Então, como é que ficou o técnico ontem, o Leonardo Jardim? Depois das declarações do BH, do Pedrinho, quando o Pedrinho disse que contratamos mal, fizemos péssimos negócios. Então eu pergunto, se ele não citou quais são os jogadores, todos os jogadores colocaram a carapuça. Isso é o beabá. E o jogador não está nem aí. Nem aí. O jogador ontem ficou decepcionado pelo que ouviu, porque jamais havia um clube com um presidente falando o que ele falou. Jamais havia acontecido isto dentro do futebol brasileiro. Então ele simplesmente colocou todo mundo no bolo e falou. E aí o jogador tem os seus assessores e depois dessa derrota está um pouco se lixando, porque cada jogador faz parte do patrimônio do Cruzeiro. E aí? O Cruzeiro vai dispensar todo mundo? Pode dispensar todo mundo, que na mesma hora tem clube querendo todo mundo. Então, foi uma infelicidade muito grande do BH e acho muito difícil ele consertar em pequeno espaço de tempo. Muito, muito difícil. E quanto ao Galo, que é o outro clube grande aqui do estado de Minas Gerais, o que tem que dizer é o seguinte, que os corações atleticanos estão batendo, porque o ano passado o Atlético chegou a 2 decisões e não ganhou nenhuma, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Por que não ganhou? Porque não tinha elenco. E aí até hoje, para justificar exatamente a maneira que a SAF trabalha, até hoje culpam o treinador Milito. E repito mais uma vez, o Milito não foi mandado embora não, o Milito pediu para sair. Depois de tanta injustiça, o Milito fez exatamente omelete sem ovos, ao colocar o Galo em 2 decisões. E aí vem, as emissoras, tanto de televisão como de rádio, do senhor Rubem Menin, de vez em quando culpar o Milito. Não, o Menin também precisa fazer uma renovação nos seus jornalistas, para que eles fiquem mais atualizados, ou então substituir, assim como mandou 17 jogadores embora e só contratou 8, quem sabe, fazendo exatamente essa proporção, a emissora, tanto de televisão como
de rádio, elas vão funcionar perfeitamente dentro de uma qualidade, falando realmente assuntos que interessem ao torcedor, ao público em geral. Portanto, amigo, futebol mineiro está a perigo. Futebol mineiro está a perigo, justamente por isso. Porque ontem o Cruzeiro ficou anestesiado dentro de campo, o time do Cruzeiro. Ninguém sabia realmente o que passava na cabeça de cada jogador. E eles são livres. Eles são livres. O Pedrinho não pode mandar barrar todos. O Pedrinho não pode suspender todos. O Pedrinho tem que entender que ali não é uma lata de sardinha que ele coloca hoje e tem um lucro amanhã cedinho. Não é bem assim. Então são seres humanos. Seres humanos. Criticar é válido, muito válido, mas fazer o que foi feito abertamente, sinceramente, eu acho que o Cruzeiro vai ter que, desculpa a expressão, vai ter que driblar muitas coisas para poder se ajustar dentro daquilo que ele pretende ainda este ano. Quem vos falou? Levi Lafetá, bacharel em Direito, administrador de empresas, general manager de futebol. E qualquer dúvida, é só olhar aqui abaixo. Um pouco do meu trabalho no futebol. E mais, participei de uma CPI do futebol em 2001. Isso é para mostrar que eu sempre estive no futebol dentro de uma verdade, dentro de esclarecimentos. Então, fui convidado especial em 2001 na CPI do Senado para falar sobre os bastidores do futebol. Até a próxima!